11 de maio de 2023. Nós estamos na quinta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa quinta-feira. Nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7 ao 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Então houve um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós acompanhamos hoje a realização do chamado concílio ou Assembleia de Jerusalém, que nós começamos a acompanhar esse texto ontem, esse episódio, e acompanhamos que o caso era o seguinte: alguns da comunidade, que eram de descendência judaica, queriam que os cristãos de descendência pagã ou grega também fossem circuncidados. Ora, mas a circuncisão é um sinal da religião judaica e não da religião nascente, que é o cristianismo. Então Paulo e Barnabé eles vão até Jerusalém
para consultarem os apóstolos e os anciãos, para eles não tomarem a decisão sozinhos. E agora nós ouvimos hoje a realização dessa assembleia que vai decidir se os pagãos que se converteram ao cristianismo precisam ou não serem circuncidados. E nós vamos perceber que em assembleia, impelidos pela graça do Espírito Santo, os apóstolos e os anciãos vão determinar que os pagãos não precisam ser circuncidados. Qual a moral da história para nós, né? O texto, na literalidade, é muito importante. É esse o fato que nós lemos e assim compreendemos. Mas o que esse texto tem a informar ou a dizer a mim e a você, meu querido, minha querida? Uma coisa muito importante, que nós precisamos da graça do Espírito Santo. Ontem, eu falava junto de vocês da importância de nós sermos igreja, da importância de nós termos pessoas que nos amam, com as quais nós podemos partilhar a vida, com as quais nós podemos partilhar a nossa história, os nossos desafios, as quais nós ouvimos, as quais nós consultamos, as quais nós pedimos conselhos. É tão importante isso. E hoje a palavra é um complemento dessa informação. O maior conselheiro é o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos a graça do Espírito Santo quando nós estamos, evidentemente, de maneira muito, como vou dizer, maneira muito concreta, né, muito visível, quando nós estamos em igreja. Quando nós estamos reunidos em igreja. Os apóstolos se reuniram e o Espírito Santo, que se fez presente por meio da reunião deles, é quem decidiu o que devia ser feito. Meu querido, minha querida, na sua vida você com toda certeza tem muitos desafios. Você tem decisões para ser tomadas, você precisa dar passos, você tem preocupações, você traz medos no seu coração, no dia de amanhã, etc. O negócio é o seguinte: nós precisamos aprender a agir nos nossos dias, nos nossos empreendimentos, nos nossos trabalhos, embrenhados e intimamente ligados à força do Espírito Santo. Que nós peguemos o hábito de invocar a presença poderosa de Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Foi isso que os apóstolos fizeram, meus queridos. Os apóstolos se reuniram em nome de Deus, invocaram a presença de Deus pela força do Espírito Santo, e aí sim tomaram uma decisão. E a decisão que eles tomaram de maneira muito convicta, muito reta, muito certa, porque eles sabiam que estavam reunidos em nome de Deus e Deus não pode falhar. Nós precisamos aprender a agir como esses apóstolos. Nós precisamos nos encher da graça de Deus para nós darmos passos na nossa vida, na nossa história. Sejam nas nossas relações, nos nossos trabalhos e nos nossos projetos diversos. Quando nós estamos juntos do Espírito Santo de Deus, com toda certeza aquilo que nós realizamos já é de antemão próspera. Aquilo que nós realizamos já é próspero quando nós estamos imersos na graça do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, peça a graça do Espírito Santo hoje, nessa manhã. Nós estamos iniciando esse dia maravilhoso, um dia da graça de Deus, um dia de bênçãos. Peça a graça do Espírito Santo sobre você, que o Espírito Santo venha te impelir, venha te inspirar no seu dia, nas suas decisões, nas suas palavras, em cada passo que você der. Que Deus te abençoe. Eu desejo um dia abençoado a você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.